Oi, mamães, oi, meninas. Hoje vamos falar sobre um tema eu acho que eu vivo muito isso, não sei vocês, que é assim, mãe controladora, mãe relaxada, super protetora, paranoica. Não sei como você se encaixa aí. O que acontece? Eu acredito que não existe essa questão de rótulo. Eu não me considero controladora ou relaxada ou super protetora. Eu entendo que eu tenho comportamentos, às vezes, que vão mais para um lado ou para outro. Então, às vezes, eu sinto que eu estou sendo mais controladora ou mais super protetora quando eu tenho que fazer alguma coisa com as crianças ou tomar alguma decisão. Às vezes, eu acho que eu sou mais relaxada. Assim, na verdade, eu tendo mais para controladora do que para relaxada. Acho que meus comportamentos são mais para controladoras, mas eu tenho consciência disso. E eu tento analisar a situação para ver se eu estou tomando a decisão correta em não deixar fazer isso, em falar de uma forma ou falar de outra, para achar esse equilíbrio. Mas é difícil, não é? O que vocês acham? Eu acho muito complicado a gente encontrar esse meio termo. Eu acho que a gente vai encontrar nunca. Eu acho que a gente vai seguir tentando buscar esse local, entendeu? Mas acho que só o fato da gente tentar, eu acho que já tá bom, sabe? Eu acho que é a consciência que a gente precisa, né? Até pra gente não se cobrar. Pra não ficar também, assim, e é um equilíbrio entre o não se cobrar demais e o entender que, sim, você tem responsabilidades e você tem que puxar isso pra você e você tem que assumir. Ponto. Mas também é fato que, cara, cada criança é uma, cada mãe é uma, e cada situação é uma e ninguém me ensinou a ser mãe, a não ser a minha própria vivência de filha. Então, assim, é muito complicado a gente estar com tudo muito calculado, né? Mas, assim, trazendo para a prática, para o exemplo real, eu acho que essa experiência de ser super protetora ou não, ou trafegar nesses limites, para mim veio muito com o episódio Vamos ao Parquinho, sabe? Em que eu comecei a ter acesso a esse negócio de vai subir num negócio que eu acho que não vai dar certo, porque não é do tamanho dela, ou tem um degrau que não tá muito... E eu fico, ai, Senhor, a minha vontade natural é dizer, não, Antônia, pelo amor de Deus, sai daí que você vai cair. Pelo amor de Deus, não me arrume problema, sabe uma coisa dessa? Mas é aquilo, tenho ali um eu observador e falo, não, peraí, filha, ó, cuidar. Eu sempre buscava avisar antes, tá? Filha, olha só, parquinho, escada, cuidado com as crianças, se estiver descendo, cuidado para passar no balanço, tá bom? Vai lá. Meu do céu, mas me segurando para também não impedir essa livre movimentação dela, porque isso pra gente pode ser muito simples, mas para a criança ela tá aprendendo um monte de coisas ali, sabe? Essa consciência corporal, essa noção do que eu posso, essa noção de autoconfiança dela, de ver um degrau um pouquinho maior e ali naquele fração de segundo ela se questionar, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Essa coragem de eu vou conseguir, eu vou tentar. Isso é tão rico para a criança. Então, assim, esse brincar livre e deixar a criança ficar livre, eu sei o quanto que é positivo para essa educação, né? Para essa formação. Então, por isso que eu me seguro, né? Mas a minha vontade, se eu não soubesse de nada disso, ai, meu Deus, vai cair. E com a segunda, então, que às vezes eu chamo ela de kamikaze aqui. Eu falo, ai, meu Deus, a kamikaze da casa. Porque ela não tem medo, ela vai, ela se joga, ela já quebrou um dente. Então, assim, você fala, putz, existe um risco ali. Eu não fiquei me martirizando com isso que aconteceu. Eu assumi, falei, não, tudo bem, sabe? Aconteceu e vambora. Então, existe ali o que você falou. Um momento você vai estar tentando ali, outra você alivia e abrir o olhar, tem um limite de segurança também aí, né, Dia? A gente também olhar o que é ter segurança, né? O que é uma coisa arriscada. Por exemplo, se eu vejo no parquinho uma criança de 2 anos subindo numa escada de um brinquedo que é para uma criança de 10... Sozinha, né? Eu quase que eu vou. Cadê a mãe? Eu levanto, né? A gente chega até a levantar. Eu levanto, eu fico tensa, assim, sabe? A criança de 1 ano balançando com a cabeça para baixo no balanço, eu já vejo a criança dando porte com a cabeça no cimento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio da segurança, né? Eu sempre fico analisando o que você falou. Não,
deixo ela porque ela precisa se descobrir, que não sei o quê, mas o que é... Você pode estar ali perto, né? Tipo assim, é porque acho que é a questão do não. Não precisa evitar que ela vá, mas se ela quer subir, você tá ali atrás apoiando, né? E até se ela cair, você fala, ó, tá vendo? Essa escada é grande demais e tal. Eu tava lá. Eu tava junto. Amanhã não sou eu que vou estar, amanhã vai estar a babá, vai estar meu marido, ela vai subindo, vai estar ali apoiando, entendeu? Meninas, eu acho que esse assunto é um assunto tão rico e ao mesmo tempo tão engraçado e polêmico, porque é o seguinte, me lembra uma coisa assim, que antes de eu ser mãe, eu era a mãe mais perfeita que existia no mundo. Eu vou ser uma mãe perfeita! E tudo isso, quando eu ouvia todo mundo falar, eu falava, gente, nossa, eu vou fazer diferente. Então, acho que assim, ouvindo vocês, o que me vem muito é a questão de que, assim, ser mãe também é um desafio diário e uma busca eterna também para o nosso autoconhecimento e autodesenvolvimento. Cada vez mais que eu me conhecer mais, eu buscar mais entender o que eu sofri, o que eu passei, o que de repente foi bom na minha educação, o que eu quero repetir, o que eu não quero repetir. Quanto mais eu estiver entendendo isso, vai ter uma contribuição muito grande na educação dos nossos filhos. Eu também não gosto de rótulos, eu tento, assim, como vocês bem colocaram, para a gente não partir para esses rótulos, porque às vezes é necessário realmente, às vezes, a criança às vezes pede um controle. Eu tento não ser uma mãe controladora, mas em muitos momentos eu preciso ser, né? Porque às vezes ele precisa do meu cuidado. Então, assim, acho que o nosso desafio diário é a gente perceber o que, de repente, eu tô agindo com meu filho, de repente, aquele dia, porque eu tô sem paciência e aí eu já saí gritando, ou se, de repente, é uma coisa que eu preciso que tá lá dentro do meu coração. Então, assim, é tudo esse eixo, esse desafio, essa riqueza que é a gente educar, né? Porque eu sou muito a favor, gosto muito da frase de que a gente precisa orientar o voo e não cortar as asas na educação, no processo de educação, e com isso a busca do equilíbrio vai ser eterna, né? A gente nunca vai estar... E aí que está a riqueza, né, do aprendizado, porque às vezes a gente fica tão no querer controlar situações em que para a gente é um perigo, e de repente a gente não tem olhos para ver outras situações que estão passando do nosso lado, mas que eu não estou alerta com aquilo, e de repente eu causo nesse momento um desamparo, uma falta de acolhimento. Então, assim, não é que a gente tem que estar no estado de alerta, pelo contrário, acho que a gente tem que estar num estado de observador. Às vezes eu gosto muito de quando eu estou, né, com meu filho, com os meus sobrinhos, a gente tentar dar um passinho para trás, sair um pouquinho fora do quadrado e ficar como observador. Porque, às vezes, naquela situação, eu posso ser uma mãe controladora ou uma mãe relaxada, mas, de repente, quando eu dou uma respirada, volto para o meu centro e tento deixar um pouco mais fluido, o que eu preciso aprender com essa situação também como mãe e como pessoa? Porque, às vezes, aquela situação pede muito mais um acolhimento do que uma rigidez. Então, assim, é nesse sentido que me veio agora. Então, acho que é uma busca eterna da gente se encaixando aí, encontrando o nosso equilíbrio, que é aí que tá a riqueza, né? A gente não tem manual. A gente não tem manual de como a gente ensinar a educar as crianças. Não, e você se ferra também, né? Desculpa o termo, mas assim, você acha que você está tomando conta, e aí você cuida de um monte de coisa e acontece uma fatalidade, entre aspas, mas assim, na coisa mais banal, na situação mais banal do dia a dia, você fala, putz, não acredito, sabe? Esse lance da minha pequenininha quebrar um pedacinho do dente, ela tava enrolada na toalha, sabe? Ela caiu assim, foi um tombinho besta. Aí eu falo, gente, não acredito. Eu fico com tanto medo dela descer correndo a rampa e que ela quebra desse jeito. Assim, tudo é aprendizado, né? Até nisso eu não sei vocês, né? Mas eu quis colocar minha filha numa escola onde ela pudesse vivenciar um monte de coisa, mas eu me arrependia todas as vezes que eu subia para pegar ela. Porque ela estava pendurada numa árvore, pendurada na casa do não sei, tinha uma casinha, né, da árvore lá, num balançando que ela ia lá no céu, e eu sempre me arrependia. E eu acho que é muito isso, assim, né? Para mim, o limite daqueles educadores era louco, assim, sabe? Eu falava, como que eles deixam uma criança balançar nessa altura?
Então, eu acho que a gente, assim, né, na minha visão, estava muito alto. E para eles, mãe, fica ok, tá tudo sob controle. Mas como assim, né? Aqui em casa, o meu marido, que sempre, enfim, né, ensinou mais isso para minha filha, eu sempre fiquei mais distante. Eu sou medrosa nesse sentido. Mas eu queria deixar aqui a minha contribuição, na verdade, porque eu acho que de verdade, o bom de tudo isso, contribuindo com o que a Camila falou, é quando a gente traz toda essa nosso controle ou não controle para a gente, né? E a gente assume isso. Então, aqui em casa, o que funciona muito, e eu aprendi, fez muito sentido para mim, é essa questão de eu assumir que o controle está em mim, o medo está em mim, ou não controle está em mim, sabe? De chegar e falar, olha, o medo é meu, então eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho medo que ou não aconteça isso, né? Então, a minha filha sabe que eu sou a medrosa, em alguns momentos, a minha filha sabe que é o meu marido, e quando eu não acompanho, porque já aconteceu, de eu ter que acompanhar alguma coisa e não acompanhar, eu falei para ela, filha, desculpa aí. Não aguento, não tem estrutura. Eu tinha que ter feito, mas assim, ó, de verdade, eu não fiz, entendeu? E desculpa, sabe? Mas eu acho que é mais do você mostrar pro teu filho que você se importa e que às vezes os limites são seus. E aí você vai trabalhar isso do teu jeito. O meu jeito de trabalhar o meu medo para não virar controle é não ir. Meu marido vai no parquinho com a minha filha, eu não vou. Eu não vou porque eu não tô vendo. E na escola eu entrava assim. Eu quero ver aquelas crianças penduradas. Então, assuma também, né? Porque às vezes quando a gente fala, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você tá colocando o teu medo no teu filho. E aí fica muito pesado, né? Quando você fala, olha, eu não me sinto confortável com essa situação. Tudo bem, você vai, mas eu tô aqui com o coração na mão. É tão diferente, né? Pra mim faz... É uma forma, né? E aí você não corta asinha nenhuma, né? Eu acho que o que vocês falaram, a gente deveria se rotular como mães observadoras. Legal! Gostei! Mães observadoras. Porque o que a gente deveria, né, ser mais observadora, menos controladora ou menos relaxada, mas observadora, conseguir observar a situação. A Jaque falou ótimo, né? E tomar a decisão com base nessa observação. Olha, eu tô sendo medrosa, eu tô sendo controladora, eu tô tendo um comportamento mais assim, o que eu devo fazer? Né? Porque o medo é meu, o receio é meu. O que eu estou projetando no filho, né? O que eu estou projetando? O que tem um risco real, porque tem a vida tem, claro. A gente tem que tomar cuidado, a criança não pode sair correndo no meio da rua, porque vai passar um carro. Então, o que é um risco? O que é um medo meu? O que é um controle? E se a gente estiver num papel de observação, a gente vai conseguir ter essa resposta. Essa resposta vai vir com certeza. Eu acho que a gente tem que ser mais observadoras. Eu, pelo menos, tenho que ser. E aí, meninas, contem para nós aqui nos comentários como que vocês se comportam com seus filhos, se tem comportamentos mais controladores, mais relaxados, o que vocês acham. Compartilhem esse episódio, coloquem curtir aí. Vão no nosso canal do YouTube, tem outros episódios também maravilhosos para você assistir lá e a gente se vê no próximo, né? É isso aí. Beijo. Tchau.